Oi, pessoal! Esse vídeo de produção de texto vai ser especificamente para nós tratarmos das crônicas, certo? Bom, como eu tinha mencionado na nossa aula ao vivo, vou ter uma avaliação especial desse primeiro semestre, tá? De produção de texto, em que vocês vão ter que fazer uma avaliação das crônicas. Só que para avaliar as crônicas, primeiramente vocês precisam conhecer a diferença de uma crônica e outra, tá? Eu vou passar a teoria e posteriormente vocês vão poder pesquisar mais coisas na internet. Estou enviando uns vídeos em forma de links para vocês, certo? E com isso vocês vão ter um embasamento para poder fazer a atividade que eu estou propondo, né? Que será a avaliação semestral para vocês, primeiro semestre, tá? Na semana passada, vocês aprenderam, então, a origem da crônica, por que ela tem esse nome, esse gênero específico, né? E também viram algumas informações a respeito da crônica narrativa, tá? E hoje eu vou falar de outras crônicas, né? Eu falei por cima da crônica humorística, em que o autor ele narra os fatos, mas geralmente são fatos cômicos, fatos engraçados, né? Que fazem a gente, ao mesmo tempo, refletir, perceber que isso acontece no nosso dia a dia, mas de uma forma muito bem-humorada, tá? Então a gente tem autores específicos que gostam de tratar dessas crônicas, né? Vocês vão pesquisar, vocês vão ver, tá? Então ela tem algumas características bem peculiares que são embasadas na forma do humor, tá? O terceiro tipo de crônica, né, é o que eu vou falar, é a questão da crônica jornalística. Quando eu falo jornalística, eu já sei que ela está presente nos jornais, né, gente? Então são crônicas com cunho bem impessoal, os fatos são narrados, mas de uma forma impessoal, e também elas têm um caráter de informar, de dar a notícia, tá? Então, nesse trabalho, provavelmente eu não vou colocar crônicas jornalísticas, mas eu ainda estou analisando, né, que eu quero uma crônica para cada aluno. Então, a crônica jornalística, ela tem essas informações peculiares, mas é sempre do lado bem pessoal do autor, porque o objetivo ali é informar, ou seja, além da narração propriamente dita, o autor também vai integrar ali uma outra tipologia, que seria uma tipologia expositiva, a fim de informar o leitor, certo? Bom, o nosso próximo tipo de crônica, ele vai misturar então um pouquinho dessa função da linguagem, né? Nós sabemos que a narrativa, ela vai ter uma função da linguagem, né, mais ali emotiva. Mas a partir do momento que eu integro uma poesia, eu vou para a função poética da linguagem, né? Então eu tenho uma mescla de narração, mas com algumas figuras de linguagem, com rima, com características bem específicas que fazem parte da poesia, do gênero lírico, né, do poema em si. Então, às vezes eu tenho uma mescla de estrutura, eu tenho uma estrutura em forma de parágrafo, que é a parte da narrativa, e integro ali trechos poéticos que vai me fazer esse texto ficar bem misto, tá? Então, geralmente eu tenho presente ali figuras de linguagem como a metáfora, comparações, né? Eu tenho sinestesia, eu posso ter as aliterações, depende muito de como que o autor quer fazer. Se ele quer fazer uma poética mais a nível do som, de verificar diferenças fonéticas, ele vai apelar para as figuras sonoras, né? A assonância, a literação, vai fazer alguma rima parecida, né? Agora, se ele quer só colocar algo mais subjetivo, ele vai partir então para os fatos ali da crônica, como a metáfora, né? Eu posso ter antítese, eu vou fazer jogos de linguagem, eu posso ter eufemismos. Então, ele vai explorar outras figuras de linguagem, certo? Bom, partindo disso, né, saindo, né, dessa função da linguagem poética, eu vou agora para um âmbito de uma crônica que a gente vê muito e às vezes a gente não consegue compreender porque ela é bem subjetiva, ou então, né, ela vai me apresentar mais de um sentido, mais de um significado, que é a crônica reflexiva, tá? A crônica reflexiva, ela é um pouquinho mais complexa de analisar, depende muito de como que vocês vão encarar, né, esse fato de analisar a crônica ou simplesmente só fazer a leitura, porque ela pega um assunto bem peculiar e ela explora esse assunto de uma forma que faz o leitor refletir a partir das reflexões que o autor coloca. Então, eu posso pegar um fato bem peculiar do meu cotidiano, né? Ou uma informação muito subjetiva a respeito de alguma coisa, da minha vida, das particularidades, e fazer a narração,
certo? Então, eu vou partindo de reflexões por N coisas que eu posso utilizar, mas eu sempre vou pegar essa reflexão e partir de um lado subjetivo. Então, a gente tem autores que trabalham bem, né, com essa questão da reflexão e geralmente essas reflexões estão atreladas a sentimentos e por essa razão que elas se tornam bem subjetivas, tá? Então, a crônica reflexiva possui a narração assim como todas as outras crônicas, mas o autor ele vai refletindo a partir de um fato bem peculiar do cotidiano. Tá bom, gente? Partindo então da reflexão, muitas vezes eu posso argumentar. E aí eu tenho então uma crônica argumentativa, em que eu coloco informações que eu não gosto e eu critico e eu tento convencer o meu leitor às vezes a ter a mesma ideia que eu. Se eu sou contra determinadas informações, eu vou fazer o leitor também ficar contra essas informações ou a favor, depende muito do intuito que o leitor quer, que o autor quer colocar para o leitor, tá? Então a crônica argumentativa geralmente ela é bem presente em jornais, em revistas, em fatos que a mídia tem uma informação maior, porque a partir do momento que eu consigo argumentar, eu também posso convencer o meu leitor sobre o que eu quero. Tá bom, gente? E a última crônica, então, né, é a crônica histórica, certo? A crônica histórica, ela vai falar de fatos históricos, né, em relação a um determinado período de tempo. Então, eu posso colocar fatos históricos diversos. E esse tipo de crônica nós vimos na literatura, que são as crônicas lá do Fernão Lopes. É um tipo de crônica, né, que narrou fatos, viagens, especificamente em torno do ano 1400 e tanto, até 1500 e alguma coisa, tá, gente? Então, eu posso fazer um recorte no tempo e falar de um fato histórico específico, e essa aí vai ser minha crônica histórica, tá bom? Bom, então aqui eu fiz uma lista só para vocês verem de quais são os tipos de crônica. Primeiro é o narrativo, segundo, nós temos a crônica humorística, terceiro, a crônica jornalística, quarta, a crônica poética, quinta, a crônica reflexiva, sexta, a crônica argumentativa e sétima, a crônica histórica. Partindo dessas características, tá? Vocês vão verificar, vão analisar e vão ter subsídios suficientes para poder, né, fazer a análise das crônicas que eu vou entregar para cada um de vocês. Então, vocês vão receber uma lista, né, com os nomes ali e a respectiva crônica para vocês fazerem a reflexão e analisar. Partindo disso, eu vou querer que vocês produzam um parágrafo argumentativo dizendo a crônica, explicando, a crônica se trata sobre tal fator e informando a classificação. Ela é poética por causa disso, disso e disso, ela é predominantemente humorística por causa disso e disso e disso, e vão, né, explicar para mim qual é a crônica que vocês pegaram. Tá bom, gente? Mais dúvidas, assim, que vocês tiverem, vocês podem conversar comigo, podem entrar em contato com a escola me passa as informações, tá bom? E nós vamos, então, né, seguindo com as nossas aulas, participem da nossa interação online, tá bom? Então, esse é o trabalho final para encerrar o primeiro semestre. Tá bom, meus queridos? Um beijão para vocês, até a próxima aula.